Sou Gabriel Guilherme Estevão. Meu testemunho não é diferente de outros e também não é para a questão de gloriar-me, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele me tirou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram em igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhado. O tempo foi passando, aparece, então ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá à minha mãe, a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E ao a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvida no ventre da minha mãe. Então a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra. Questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer, então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados e alimentação simplesmente de erva. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista, aí junto ao Miramar. Lá eu nasci, mas eles mesmos criaram uma doença enorme para mim. Meu pai naquela altura era homem de posse. Ele girou em muitos hospitais para a procura da saúde, não conseguiram, em nenhum hospital conseguiu curar-me. Então, obrigatoriamente, meus avós que estavam noutra província, na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província, dessa cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, a doença passou.
Não fizeram quase nada, mas a doença passou naturalmente, porque eu tinha que crescer junto aos meus avós. Aos meus 9 meses, aproximadamente, já conseguia estar distante da minha mãe. Então fui retirado do colo da minha mãe para viver com meus avós na fazenda. Essa fazenda encontra-se na fronteira entre Malães e a província de Uís. É chamado, esse riacho que faz parte da fazenda é chamado Quitoa. Essa é uma linguagem quimbundo. Quitoa é um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre, tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento e com a natureza deveria-se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus 7 anos, 6 a 7 anos, tive que sair da fazenda em que eu estava para entrar em sociedade, para viver com a sociedade agora. Fui retirado da fazenda, agora para a aldeia. E da aldeia eu podia ver, a partir do período noturno, as pessoas que voavam ao cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros, encantadores, nas suas viagens. Eu poderia os contemplar. Mas a minha missão eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava. Não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão, eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. E nesta andança, nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse na outra hora, tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Em Éfesos capítulo 6, versículo 12, aí fala a batalha. E a batalha que ele aí fala, disse que é nos lugares celestiais. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que eles aprendem, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por o próprio Satanás.
O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse noutra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, de descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano aquilo que não é. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu, e este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também. E este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema, e esse sistema está baseado no santuário. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza primeiro método é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo deste método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. Segundo método é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza e eles lutam para adquirir aqueles que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm e eles vão à luta, a adquirir mais e mais para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes e ele torna-se escravo que não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano, por natureza pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, todo ser humano quer ser celebridade, quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica,
moda social, tipo de moda. Eles criam para todo ser humano seguir um modelo e não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não ter chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Temos também, por outro lado, se estou a ocultar de toda a maldade que se fez, que às vezes são coisas banais, de tudo quanto nós fizemos, tantos sacrifícios, tantos encontros nacionais e encontros internacionais, de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos. Em todas as áreas do saber deste mundo, tinha sempre um representante. E eu vou falar das revoluções que o próprio Lúcifer criou. Primeiro, existem dois grandes profetas, tanto no mundo oculto como no mundo cristão. Dois grandes profetas que surgiram quase na mesma época, através de um acontecimento mundial em que outros lados também conhecem muito bem, que é a época de 1840 ou 30, nessas áreas também surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus. A vinda do próprio Lúcifer. Tem que preparar pessoas para a vinda daquele que há de vir, não o próprio Cristo. E aparece também nesta mesma época uma profetisa conhecida não só pelos cristãos, mas conhecida também no mundo oculto, como a profetisa verdadeira de Deus, a chamada Ellen G. White. Os do mundo oculto reconhecem quem é ela. Ela foi uma mulher que foi usada por Deus para anunciar as boas novas do que está escrito na Bíblia e para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Mas também, por outro lado, é levantado Aleister Crowley. Aleister Crowley é um satanista. A princípio da sua história, também era um filho de uma família cristã na altura, mas por causa de curiosidade, buscar aquilo que ele não sabia, buscou um conhecimento oculto. Satanás revelou-se a ele e foi chamado para assim lhe transmitir as 6 revoluções que irei falar aqui. Das 6 revoluções é lá onde se baseia todos os nossos ensinamentos que temos que seguir para o domínio deste mundo e preparar as pessoas não para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer, para receber não a Jesus, mas para receber a Lúcifer. E destas revoluções, está primeiro uma revolução industrial. Esta revolução industrial é em todos os aspectos da vida, em todos os aspectos, em todos os ramos da tecnologia, tanto na ciência e em todos os aspectos mesmo conforme estou a referir. Anteriormente, tanto carros, meios de comunicação, eram com pouca aderência, mas por causa do tempo, ele viu-se que os pobres é lá onde há mais camada que adoram a Deus em espírito e em verdade em relação aos de camada superior. Nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos. E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais.
para a sociedade. Neste está os aspectos do que se diz a TV como a mídia, aquilo que eles mesmos, a partir da mídia, ele transmite conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução é a revolução de libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima, na sua maioria que estão em cima, eles estão obrigados a apoiar a droga. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. E temos também a outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas em todos os aspectos da vida espiritual do ser humano, porque todo ser humano foi criado para adorar alguma coisa. E temos também a outra revolução, a revolução satânica, e aí a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também revolução musical. Em todas essas revoluções, nós éramos obrigados a levar as pessoas, primeiro, a tirar as pessoas do mundo real para o mundo irreal. Nesse caso, é tirar as pessoas da lógica, do raciocínio aquele que Deus o criou, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Quer dizer, que você tem que passar por um culto racional. Ele tem que estar bem convicto do que está a fazer. Então, para um culto emocional. Tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos, mas na realidade a santidade é obediência a Deus, não levantamento de emoções. Eu sempre recebia a visita de homens e de entidades. Eu também tinha que, através do mundo político e também dos anjos, testemunhar coisas que eu irei revelar um pouquinho aqui. Por exemplo, a divindade satânica. A divindade satânica também está constituída por 3 etapas, por 3 grandes grupos. E nenhum anjo tem o poder e o privilégio de fazer o que o grupo de outros anjos assim fazem. Primeiro grupo de anjos maus, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhe. E o segundo são os grupos, o segundo grupo é anjos de guerra, os guerrilheiros. Esses têm a função de criar guerra entre família, guerra entre amigos, guerra na sociedade e guerra entre as nações. Ele tem este privilégio. E o terceiro grupo, chamados os mais malvados existentes neste planeta, são os anjos opressores. Esses são os mais cruéis que trabalham nos laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim diz, que aquele tempo que há de vir, quando esse um dia serem libertos, os mais cruéis dentre eles forem libertos. Esses trabalham nos laboratórios. E nós testemunhávamos como que esses laboratórios funcionam. Criando criaturas anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir daquilo que Deus criou, fazendo um outro homem. Eles trabalham nos laboratórios para fazer todas essas coisas.
e das revelações pelo qual eu testemunhei quanto à questão da perpetuação da imortalidade da alma, quando uma pessoa morre, existe num outro lugar. Tenho essa experiência vivida por mim mesmo, que eu mesmo testemunhei com meus olhos, foi de alguém, enquanto os seus familiares estavam na sua inocência, eles matam primeiro um animal e é posto, este animal é posto diante de todos, quanto é todos aqueles que não fazem parte deste mesmo pacto, eles vão ver como ser humano, vivo. Todos eles vão ver porque é hipnotizado a sua visão. Eles vão ver que é mesmo a pessoa tal que faleceu, é mesmo ela, mas na realidade não é ela. É retirado essa pessoa para posto num outro lugar, é levado numa outra cidade. E ali as pessoas vão enterrar, a família vai enterrar esta pessoa, que é o animal na realidade, mas eles vão ver como uma pessoa é enterrado, na realidade enterraram um animal, mas não é a pessoa. A pessoa continua a viver num outro lugar. E quando eles querem anunciar que o fulano de tal está a viver em outro lugar como um escravo, está a viver como tal, ele aparece em forma conforme eles mesmos viam, carne e osso, e mesmo ele. Mas na realidade, eles enterraram um animal, um objeto. São estas visões. Os laboratórios também guerra que nós testemunhávamos eles criam mesmo a partir desses que é tese e antítese. Cria-se dois grupos quanto à questão da guerra. Todos eles fazem parte do pacto. E desde que fazem parte do pacto, quando há guerra, há derramamento de sangue. Quando há derramamento de sangue, há sacrifício de pessoas. Então cria-se dois grupos, duas pessoas que têm o mesmo pacto. Um defende outra ideologia e outro defende outra ideologia. E criando dissensão, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra política, guerra civil. Em todos esses aspectos, eles utilizam os seus meios, só simplesmente para enganar o ser humano e para sacrificar também o próprio ser humano. Em todos esses aspectos, todos que são escolhidos por ele, obrigatoriamente têm que ser vegetarianos, para serem usados como espírito, para serem usados como instrumento nas mãos de Lúcifer e ter uma mente lúcida. Muitos caminhos, muitos encontros dos sacrifícios. Primeira coisa, é chamado aquele morto-vivo. O combate nosso não era com os mortos-vivos, mas sim com os vivos. O processo de mortos-vivos, tanto nos filmes, nas histórias que eles mesmos criam, para revelar aquilo que eles vivem na realidade. História de terror, de vampiro, pessoas apresentando pessoas mortas, mas ao mesmo tempo estão a viver, contaminados. Então, eles contam a história bíblica através de filmes. Acontece da seguinte forma: nós chamamos os mortos-vivos todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida. Então eles são cadáveres. Eles são mortos, mas ao mesmo tempo estão a viver. Porque quando Adão peca, Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos da vida, mas eles continuaram a viver pela graça. E vivendo pela graça, sendo pecadores, cumprindo o que está escrito, ele vivia, mas ainda não tinha morte eterna, conforme a Bíblia dizia. Então todos estes que não têm Cristo são considerados como mortos, mas ao mesmo tempo vivos ainda. E todos aqueles que têm Cristo são considerados que têm vida. E eu fui educado, eu curtei tanto a história, eu recebia Lúcifer várias vezes, visitava-me várias vezes para se revelar quem ele era,
E nesse grande conflito foi a pessoa mais infeliz do mundo. Fui a pessoa mais infeliz do mundo porque eu nunca sabia o que era paz. Eu não sabia o que é fazer o bem. Eu tinha um coração muito frio. Coração frio é aquele coração que não tem nem remorso, nem um ressentimento, mais cruel que um pedófilo, mais cruel que um psicopata. Onde estava por natureza era tão calmo que ninguém podia desconfiar de mim, de que eu era satanista. Era tão calmo em todos os aspectos. Por natureza, tinha que ser mesmo assim. Melhor, até mais incentivo. Podiam bater-me, dar-me na cara, mas eu não poderia reagir naquele momento. Mas bastava dizer, elimine os próprios anjos, ou então eles comandavam pessoas consagradas também para esta área, para eliminar esta pessoa. Tarde ou cedo ele tinha que morrer. Só era tocado esse tipo de pessoa se porventura esta pessoa não estava com Deus. Nós não éramos permitidos a tocar num cristão, nem que seja só mesmo nas vestes dele. Não estou, qualquer satanista testemunha isto. E os próprios anjos testemunham isto. Ninguém é permitido, nem o próprio anjo de Lúcifer é permitido tocar as vestes de um santo, de um homem consagrado a Deus. Não pode, sem a permissão de Deus. Nesse mesmo grande conflito, eu podia ver a presença de um anjo de Deus afugentar 10, 20, mais do que isso. Só mesmo a presença de um afugentava muitos que eram nossos. E nessa questão, eu poderia sempre me interrogar. Por que quando este aparece e estes somem? Se eles, quando eles estão em pé, os dois anjos, não vê-se nenhuma diferença. Se não tiveram a fazer nenhuma atividade, só mesmo em pé, não se vê nenhuma diferença entre anjos de Deus e anjos caídos. Todos têm a mesma luz, a mesma estatura. Não se vê nenhuma diferença. A diferença que se vê é através das suas atividades. Uns para o mal e outro para o bem do ser humano. E o campo de batalha entre o bem e o mal só consistia na mente humana, em ter o domínio da vontade humana. A mente humana. Todos os meios que Satanás utiliza é só para ter o domínio da mente humana. E sempre que eu via nesses aspectos, primeiro, o homem, nas suas escolhas, nesse conflito, não é questão de poder, conforme às vezes mostra-se nos filmes, não é realidade. O conflito só existe quando o ser humano, o homem, escolhe por sua própria livre, espontânea vontade ser de Deus, Deus age e diz, este é meu voluntariamente, porque ele decidiu me escolher, então ele aparece para proteger este indivíduo. E por sua vez também, quando o homem por si mesmo escolhe ser não de Deus, mas desobedecer a Deus, os anjos aparecem e clamam que este é nosso por sua espontânea vontade. E as orações de intercessão têm a seguinte função. Quando um santo vai orando a favor de um ser humano, os anjos de Deus e os anjos do mal começam a cobrir esse ser humano e por causa da oração de um ser humano semelhante de carne, começa a clamar a Deus, então Deus aparece não pelo pedido deste indivíduo que está aqui, mas pelo pedido daquele que está ali, que tem a mesma semelhança, a mesma luta, aparece para acudir este homem. Deus, então, anjo de Deus aparece dizendo que este está a pedir socorro. E eu apareci porque o seu irmão está a clamar para que eu possa o libertar. E a escolha também depende do próprio indivíduo. Quando ele decide ser livre, então Deus o liberta. Mas quando ele diz que não quer, então também Deus não pode fazer nada.
A luta é esta. E nesta mesma luta, neste mesmo conhecimento que tinha, e neste mesmo combate, eu me perguntava dentro de mim, na realidade, quem eu sou? Na realidade, para onde eu vou? Porque eu via todos aqueles que faziam pacto, não importa quem é, presidente de repúblicas, reis, em todos os aspectos da vida, eu via todos a submeter-se a Lúcifer. E eu via pessoas que eram queimadas, que eram massacradas, porque desejavam sair deste pacto. Desejavam sair por si mesmos, e eles eram matados. Quem matava eram os próprios anjos. Quando o pacto é superior, então quem ataca são os próprios anjos mesmo. Eles assim mesmo matam, massacram. Às vezes matam este indivíduo, se é presidente, eles matam este mesmo presidente, e anjo próprio se personifica em forma deste ser humano, como presidente ou alguém de cargo, até certo momento. Este mesmo ser, esse mesmo anjo se personifica para cuidar desta nação. Eles vão controlando, enquanto aquele já foi enterrado. Neste grande conflito, eu testemunhei a morte de muitos cristãos. Eu tinha que ver isso para que um dia pudesse escrever, não para Deus, mas para que as pessoas sigam a Lúcifer. Nesta mesma luta, no grande conflito, eu podia testemunhar e eu queria conhecer qual é a origem, onde eu saí, para onde vou, quem eu sou, qual é a razão da minha existência. Eu perguntava aos companheiros, indagando a eles, nesse caso estava referido, os anjos que sempre andavam comigo, estavam sempre em minha companhia. Uma coisa que eles não gostam é quando o ser humano procura a verdade. Eles não gostam, torna-se incômodo. Eu procurava saber qual é a realidade, a verdade existente. Quem é o príncipe do outro lado? Quem é aquele que tem poder superior ao nosso soberano? Todos nós temos que submeter a ele. E nós temos que chamar sempre de soberano todos os títulos que os cristãos dão a Jesus. Então, os satanistas dão mesmo também esse mesmo título a Lúcifer, sem nenhum erro. Nesta mesma luta, eu procurava saber qual é a realidade. Em uma missão, numa missão para destruir, visitar um casal missionário que estava num dos bairros. Nessa de ir ao encontro deles, logo, só nos aproximávamos, este anjo, eu era levado assim da seguinte forma: em qualquer lugar onde quer que eu vá, basta se tivéssemos assim, era uma transfiguração, era levado, transportado pelos anjos. Se eu quisesse ir numa outra cidade e eles tinham que me cumprir, eles me levavam, eu sumia do meio das pessoas em que eu estava e aparecia em outro lugar. Nesta mesma missão, ao ir ao encontro desta mesma pessoa, só que nós víamos a casa toda ela iluminada e por cima da casa um ser brilhante, muito excelente, que eu não poderia suportar viver naquela claridade. Nem os anjos que estavam comigo também foram obrigados a regressar. E eu perguntei dentro de mim, quem é aquele? Depois perguntei também a ele, quem é aquele? Eles responderam que aquele é o nosso maior inimigo. É proibido citar, no mundo em que estava, era proibido citar o nome de Jesus Cristo. Categoricamente proibido citar o nome de Jesus Cristo. E eu cresci, fui ensinado a nunca me tornar amigo dos adventistas do sétimo dia. Mas eu poderia compartilhar com os adventistas no sétimo dia. Poderia ser amigo dos adventistas no sétimo dia e inimigo dos adventistas do sétimo dia, que são fiéis a Deus, que obedecem. E eu poderia, por intermédio dos adventistas no sétimo dia, transmitir o conhecimento para que, por sua vez, tornasse uma confusão dentro das suas igrejas. Nesta luta,
eu procurava saber sempre. E um pensamento que sempre me incomodava, eu quero ser liberto. Mas eu sabia, se eu procurar sair, eu serei morto, serei um cadáver. Mas onde? Eu queria uma liberdade dentro de mim. Mas só que não existia liberdade, eu sabia que não tem ninguém que poderia me libertar. Então, neste mesmo ser, numa loja em que meu irmão estava lá a atender nessa altura, isso em 2008, aproximadamente no mês de junho, aparece um missionário adventista do sétimo dia chamado Bem-vindo e Lar Ventura. Até agora ele é adventista do sétimo dia, da igreja do Sambizanga, um dos municípios da província de Luanda. Este aparece a primeira vez, fala da vida que eu vivo. Ele começou a falar da minha vida. Eu não estava a gostar, mas como questão de ética ele estava ali, ele falava. Não lhe liguei, não lhe dei atenção. Apareceu o segundo dia, o mesmo horário, depois do serviço dele, apareceu dizendo as mesmas coisas, dizendo de Jesus Cristo, de um tal chamado Jesus Cristo, que ele mesmo falava e incentivava muito, que ele é a liberdade. Ele dá força e dá poder, e tem poder para libertar todos aqueles que têm desejo de serem libertos das garras de Satanás e de Lúcifer, conforme ele lá chamado. O terceiro dia, eu estava muito aborrecido com ele, eu queria que meus amigos aparecessem para incentivar na realidade e mostrar quem eu sou diante deste homem, que eu não sou uma pessoa normal, e eu não quero mais saber deste Jesus pelo qual ele está aí a referir. Só que desta vez ele aparece e transmite-me a mensagem e eu estava atento do que ele estava a falar. Ao sair de lá, numa noite, os feiticeiros e todos aqueles que fazem pacto, eles não têm paz e eles não dormem. A noite é para cumprir a missão. A noite é para reuniões, é para o culto, é para reunião, é para encontros no mundo. E nesta mesma noite, eu estava deitado. E de repente, eu vi uma claridade, e esta claridade cada vez começou a aumentar, e o que estava ao meu redor, estou a referir, os meus anjos da guarda que estavam sempre comigo em minha companhia, sumiram. Foram obrigados a sair da presença daquele que estava aí em pé. E eu fiquei paralisado, nesse aspecto, hipnotizado. Todo o processo que nós fazíamos na pessoa normal era paralisado, todos os membros, para ele não se mexer, mas todavia não era mexido na mente. É paralisado todos os membros do corpo, mas menos a tua mente. Ele paralisou-me, todos os meus membros não poderiam se mexer, nem mexer os meus olhos, mas simplesmente estão na minha mente. Eu vi este ser tão iluminado, tão brilhante, eu conheci Lúcifer, eu vi Lúcifer, mas só que essa claridade e este ser era muito diferente, muito excelente. Eu fiquei apaixonado só pela presença deste ser. Fiquei alegre, fiquei admirado com quem é este? Eu fazia a pergunta dentro da minha mente, porque não poderia mexer os meus membros. Eu comecei a fazer tantas perguntas a ele. Você sabe quem eu sou? Por que você me apareceu? Quem és tu? Todas essas perguntas, ele calmamente, com uma natureza tão mansa e humilde, como nenhum outro ser que eu conheci até aquele momento, nunca vi semelhante àquele. Ele ficou tão calmo, fiz todas as perguntas que estavam na minha mente e ele começou a responder. Disse-me, primeira coisa, eu te criei para algo melhor. Este é meu sonho, escrever um livro com este tema. Deus me criou para algo melhor. E ele disse-me, tenha paz. São as palavras que vinham como um poder. Parece que foi retirado toda a escama, todo o coração frio e escuro foi retirado. E em mim veio paz que eu nunca tive desde a minha inocência. Eu adquiri paz. Eu senti a presença de alguém que tem que preencher o vazio da minha alma, que é a minha necessidade. Que eles mesmos tiram a necessidade do ser humano
para dar-lhe o querer. A necessidade do ser humano é Cristo. É retirado essa necessidade e posto lá o querer, os desejos que são insatisfeitos pelos seus meios e métodos. Nesta, ele começou a falar comigo. Ele começou a dizer que eu te criei para algo melhor. Eu sou aquele pelo qual você veio a combater. Ele começou a contar minha história da redenção, começando da história que eu já conhecia, mas contado de uma outra forma. Ele estava me contando de uma maneira correta. A história da redenção. Como é que Lúcifer caiu? Antes de Lúcifer cair, como é que ele caiu? Os mesmos sentimentos, tudo. Eu sabia dessas coisas e ele estava me fazendo lembrar de tudo isso. Ele disse, do outro lado, eu não vou falar porque você testemunha da vida que você vive, mas eu vou falar quem eu sou. Contou minha história toda, até o momento que ele morre na cruz e ele mostrou-me as suas mãos. Eu sou aquele que veio para te libertar. Eu apareci porque você pediu com que eu aparecesse. Você quer liberdade, eu sou a liberdade. Você quer salvação, eu sou a salvação. Você quer um caminho a seguir, e eu sou esse caminho. Eu sou a vida. Você quer ter vida? Foi um ser que suas palavras eram encantadoras e eles não obrigam ninguém. Era uma pessoa com liberdade de escolha. Eu vi que ele deu a liberdade de escolha. A primeira opção que eu vi nele era um iniciante. Alguém onisciente. Onisciente, Lúcifer ele não é. E onisciente só tinha que ter alguém superior. Eu via porque ele pensava, ele lia, respondia as minhas perguntas que estavam na minha mente. E ele falava exatamente daquilo que eu necessitava. Eu disse que este é o verdadeiro Deus, a quem eu venho combater. Foi uma conversa longa, aproximadamente 5 ou 4 horas, em conversa com o grande mestre. No final ele disse-me, você quer seguir? Eu prostrei-me de joelho diante dele e eu disse, Senhor, a partir de hoje estou-me posto da minha vida, mas libertai-me daqueles que são superiores a mim. O Senhor conhece. Tome-me como sua propriedade. E ele deu minha decisão. Eu neste mundo não te darei o que te foram prometido por outro lado. Eu não te darei a riqueza, eu não te darei o que eles desejam te dar, mas eu tenho para te dar a vida eterna. Eu te prometo, não neste mundo. Neste mundo você vai ter que sofrer. O que você fez, você vai ter que passar por mesmo. Mas eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares pelo meu nome. Eu estarei presente. Eu sou contigo. Não temas, eu vou te acompanhar. E eu estarei contigo todos os momentos que tu clamares. Ele contou-me da vida, de que não escolheste coisa vã, mas escolheste a vida eterna. Você vai viver eternamente comigo. Neste mundo você vai passar por vales e vicissitudes para testemunhar uma realidade, quem você era e quem agora você é. Vais testemunhar do meu nome em todos os lugares em que eu te mandar para você ir e você irás. Ele contou-me a história dos mundos não caídos e das pessoas que lá vivem eternamente, enquanto eu estou prometido a viver aqui neste mundo e teria o privilégio de viajar em todos os países sem pagar nada, viveria no país em que eu desejava, na capital em que eu desejava. Ele me prometeu a vida eterna, em viajar nos mundos não caídos e teria um privilégio superior. Contou-me esta história e eu prostrei-me e ajoelhei. Por amor, eu disse, quero te seguir por amor. E eu quero sofrer por ti. Entreguei a minha vida a ele. A partir daquele momento em diante, depois de alguns dias, aparece o próprio anjo. Aparece o anjo Asbad, que era o meu conselheiro no outro mundo, dizendo, você traíste a nossa pátria. Você foste traidor. Mas mesmo assim,
o mestre ainda quer te receber. Quer que você renuncie o mestre que você aceitou. Eu disse naquele momento, foi uma conversa em que todas as coisas do quarto, todo o temperamento das coisas já não estavam mesmo bem. Era uma área muito quente naquele momento. Eu disse, eu tenho alguém superior a quem eu escolhi de momento. Eu penso que, de tanta conversa, eu disse simplesmente, em nome de Jesus Cristo, a quem eu escolhi, e Ele me prometeu ter a vida eterna, aquele que me ama com amor eterno e com amorável benignidade me tem atraído. Eu o aceitei por amor e eu quero sofrer por Ele. Vai e diga a Ele que eu já não quero servir, mas quero ser servo do Senhor. Ele sumiu. Quando eu disse em nome de Jesus Cristo, ele sumiu. Passa tempo, aparece o próprio Lúcifer. Aparece mesmo o próprio Lúcifer dizendo, filho, eu ainda não te abandonei. Ele não é amigo de ninguém. Ele não é amigo dos próprios companheiros. Ele não é amigo de ninguém. Ele finge de ser amigo, mas ele não é amigo de ninguém. Ele escraviza. E ele escraviza, ele engana as pessoas. Ele me apareceu com o mesmo engano. Eu já sabia quem ele era. Eu já sabia o que ele faz. E não tinha nada, nenhum argumento para me convencer novamente. Eu disse simplesmente, eu tenho um novo Senhor e a Ele eu servirei. A única palavra que ele disse, então não viverás, você morrerás. E vais sofrer. Verás como é sofrer. Ele foi-se embora, pedindo, eu disse em nome de Jesus Cristo, clamando auxílio, e ele foi-se embora. Dali em diante, foi sofrimento. Começou as crises, que no outro lado eu não sabia, mas agora comecei a tomar. A partir, meu pai começou a retirar tudo que ele tinha, foi retirar tudo que ele tinha. Todas as pessoas que me apoiavam, que tinha na família, começou a retirar tudo para me ver na miséria. Mas eu sabia que Deus me prometeu que estaria comigo todos os momentos. Eu comecei a clamar a Ele. Eu testemunho em muitos lugares nas igrejas, em nome de Jesus Cristo, e muitos que lá também fazem parte do pacto, se convertem e entregam as suas vidas a Jesus. De agora em diante, sou missionário de Cristo. É meu sonho ser um escritor e pastor ao mesmo tempo.